Monitor digital. O Felipe da vez. Então, pessoal, vamos aqui a mais um exemplo. Esse exemplo é interessante porque a gente trabalha agora com as posições com os índices de um vetor. Vamos lá. O exemplo é o seguinte: ler 10 números reais e exibir os números que se encontram nas posições ímpares do vetor. A gente viu que nosso vetor é dividido os elementos que ficam dentro de cada casinha, que são os elementos dentro lá do valor realmente fornecido, e os índices são as posições. Então a gente está trabalhando com as posições. Bom, então vamos lá, ler 10 números reais. Então eu vou criar aqui uma constante, n igual a 10, para ler os 10 números. E agora eu vou declarar o vetor aqui, ó. Vet números é um vetor que vai de 1 até n posições, do tipo de real. E vou declarar uma variável i aqui também, que vai precisar de uma variável i para poder ler os números, né? Inteiro. Lembre-se que as variáveis que correspondem ao índice do vetor tem que ser do tipo inteiro, tá bom? E aqui a gente começa a escrever agora, né, para ler os vetores. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar uma mensagem aqui para ficar agradável o programa. Escreval entrada dos valores. Eu vou colocar aqui. E vamos começar aqui o para. Para i de 1 até n, faça fim para. E vamos pedir ao usuário para fornecer os valores, né? Escreva, ó, número e, ok, leia vet números na posição i. Prontinho, com isso aqui eu faço as leituras dos elementos do meu vetor, a gente já viu isso. Agora a gente vai fazer a segunda etapa, eu vou colocar aqui o escreval, números nas posições ímpares. Ok, vamos ver. E agora um para novamente, né? Para i de 1 até n, faça fim para. É evidente que eu não posso agora sair escrevendo todo mundo, né? Se eu escrever aqui, ó, escreval vet números na posição i, eu vou estar escrevendo todos os números que foi fornecido. Só que não é o que a regra diz. Ele quer apenas nas posições ímpares. Então o que eu vou fazer aqui? Uma verificação. Ó. Antes de escrever, eu só escrevo os que estiver na posição ímpar. Quem que representa as posições? É o i. Ó. O i não representa a posição atual, então é simples. Basta verificar se o i é ímpar. Se i mod 2 for igual a 1, então fim C. Ó. Então eu só vou exibir se realmente aquela posição for ímpar. Então eu vou evitar de escrever as posições pares. Vamos lá. Vou colocar aqui 5, 7, 8, 9, 13, 58, 44, 44. Olha só. Observe que, ó, eu só escrevi os nomes das posições ímpares. Observe que o 44 e o 8 são pares. Só que o 8 aqui, ó, ele está na posição 3, ó, na posição ímpar. O 44 está na posição 9, ó, mas foi exibido porque ele está na posição ímpar. Então, observe a lógica aqui. A gente está trabalhando com os índices, ó, com essas posições. Ó. Pode ver que na posição 1 tem o 5 está lá. Ó. Na posição 3 tem o 8 está lá. Ó. Na posição 5 tem o 9 está ali. Ó. Na posição 7 tem o 13, está ali. Na posição 9, 44, ele está aqui. Então, nesse exemplo aqui, nós estamos trabalhando com as posições e não com os elementos armazenados. Que a gente vai ver agora no próximo exemplo. Agora você vai ver a diferença. Vamos ver esse exemplo aqui agora. Ó. Vamos ver esse próximo exemplo. Ler 10 números inteiros e exibir os números pares do vetor e não das posições pares. Os números, ou seja, o que está lá dentro do vetor. Então vamos modificar aqui. É o vetor do tipo inteiro, né? E agora nós vamos entrar com os valores, como são 10 números também, já está feito aqui e está praticamente feito aqui. Só que eu tenho um problema. Se você olhar esse si aqui, ó, você vai observar que o si não está verificando o valor que está armazenado. E está verificando sim a posição. Então a gente tem que fazer uma mudança aqui. Ó. Em vez de colocar i, a gente vai colocar o que aqui? Ó? Vet números na posição i. Com isso eu verifico o elemento que está armazenado e não mais a posição.
aquele valor daquela posição, se ele é ímpar. No caso, eu quero números pares. Então aqui não é igual, 1 é igual a 0. Já mudou o sentido aqui. Vamos rodar novamente, vamos lá. Vamos fornecer aqui, ó, 9, 7, 5, 6, 8, 84, 72, 51, 66, 79. Olha lá. Observe que ele colocou os números pares. Ó. O 6 está aqui, ó. 6, ó. Observe que o 7 aqui está na posição par, tá vendo? Só que o 7 não é par. Estou verificando agora só essa coluna aqui, ó, dos elementos. Então eu só recebi o 6, o 8, o 84, o 72 e o 66. Então observem a diferença. Para eu verificar a posição, eu vou sempre verificar aqui ó, a variável de controle do par, que no caso é o i. Se eu quiser verificar um elemento, eu tenho que posicionar no vetor com a variável i para verificar se ele é par ou ímpar. Então, com isso, a gente já avança aí com mais um conceito aí dos nossos vetores e até a próxima videoaula.